Fala galera, sou o Sassá do Monstrão da Química e hoje nós vamos fazer mais uma questão da prova da UERJ, exame de qualificação de 2016. Então vamos lá, questão 41. Em um experimento foi analisado o efeito do número de átomos de carbono sobre a solubilidade de álcools em água, bem como sobre a quiralidade das moléculas desses álcools. Todas as moléculas de álcools testadas tinham um número de átomos de carbono variando de 2 a 5. E cadeias carbônicas abertas e não ramificadas. Dentre os álcools utilizados contendo um centro quiral, aquele de maior solubilidade em água possui fórmula estrutural correspondente a... Então, galera, nessa questão, ele quer que a gente saiba de solubilidade e quer que a gente saiba, tenha uma noção, do que é um carbono quiral. Começando pela solubilidade, a gente sabe daquela máxima que diz que semelhante dissolve semelhante. Mas isso é insuficiente para a gente, né? Então a gente já sabe que essa frase a gente pode quebrar em mais duas frases, que é polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Nessa questão especificamente, ele quer que a gente dissolva um álcool em água. A gente sabe que a água é uma molécula polar. A gente já viu isso na outra questão, que pela geometria da molécula da água e pelo momento dipolar, a gente sabe que existe uma preferência dos elétrons de ficarem próximos ao oxigênio e gera um momento dipolar nesse sentido aqui, que configura a polaridade da molécula de água. Mas basta para a gente saber que a molécula é polar. E a gente sabe também que a molécula do álcool tem uma hidroxila e uma cadeia de carbono, uma cadeia de hidrocarboneto. E a gente sabe que nessa molécula, a parte do grupo funcional hidroxila é a parte polar e essa outra parte de hidrocarboneto é a parte apolar. Como a gente quer dissolver um álcool em água, e água é uma molécula polar, a gente procura um álcool que seja mais polar que os outros, A gente quer o com maior solubilidade. Então, para ser mais polar que os outros, ele tem que ter mais grupos hidroxila. Ou então a gente espera também que a molécula, para ser solúvel em água, ela é mais solúvel quanto menor a parte apolar dela. Então vai ser menor cadeia de hidrocarboneto. Se a gente voltar na questão agora, com isso em mente, que a gente tem que escolher o com mais hidroxila e com menor cadeia, a gente vê que todas as opções têm o mesmo número de hidroxilas. Então, só resta para a gente escolher a que tem menor cadeia de hidrocarboneto. Mas aí tem um detalhe. Ele quer que a gente escolha a que tenha um carbono quiral com a menor cadeia de hidrocarboneto. A gente tem que analisar todas as moléculas e procurar um carbono quiral. Um carbono quiral é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Por exemplo, ele tem um metil em cima, um hidrogênio aqui, um cloro aqui e, por exemplo, um etil aqui desse outro lado. Então a gente tem 4 ligantes diferentes. Então a gente tem que procurar isso nas nossas moléculas. Essa primeira aqui da letra A, aquele carbono tem 2 hidrogênios nele e um metil. Ele não tem 4 ligantes diferentes, então isso aqui não é uma opção provável. Esse outro carbono aqui tem um metil, tem outro metil, um hidrogênio,
também a gente já pode descartar porque não tem 4 ligantes diferentes. Aí sobram esses dois aqui. Esse carbono tem uma hidroxila, um metil ligado nele, um hidrogênio e esse grupamento etil. Esse outro carbono aqui embaixo também tem uma hidroxila, um hidrogênio, um etil, um metil e um propil aqui. As duas moléculas da letra C e da letra D tem carbono quiral e tem hidroxila do jeito que a gente queria. Só que a gente tem que procurar qual dos dois tem a menor cadeia de hidrocarboneto para ser mais polar e dissolver melhor em água. Então a menor das duas é a letra C, que é o gabarito. Valeu, galera. Até a próxima aí. Vamos ficar monstrão. Mas se for pra jogar, eu vou ganhar tudo em ela é a rainha, eu o rei. É nós que tá, me ensina o que eu não sei. Cleópatra, eu quero